Galera, então vamos lá, vamos começar a nossa disciplina sobre entes, certo? Primeiro, NR10. NR10 é a norma regulamentadora número 10, certo? Que ela fala sobre segurança em instalações e serviços em eletricidade. Ela foi publicada na portaria do Ministério do Trabalho, número 3.214, de 8 de junho de 1978. E aqui ela está dizendo as suas alterações, ok? Teve alterações em 83, teve em 2004 e em 2016, certo? Mas a gente vai ficar falando dessa norma, que é bastante importante na área de elétrica, certo? É a mais importante na área de segurança na elétrica, mas a gente tem que saber qual a norma. Esta norma regulamentadora estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, que direta ou indiretamente interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Esse é o seu objetivo, certo? Já o seu campo de aplicação, ela se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. Ok? Então, pronto. A gente viu o seu certo, que é dar um mínimo, as condições mínimas, certo, medidas de controle e sistemas preventivos, ok, para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Que veja bem esse item, direta ou indiretamente, interagem em instalações elétricas e serviços de eletricidade. Por exemplo, eu estou lá fazendo um serviço de limpeza, certo, numa subestação. Será que eu preciso conhecer a NR10? Eu não estou trabalhando com manutenção, não estou trabalhando com montagem, só estou trabalhando com limpeza. Só que é uma área que eu estou numa instalação elétrica, eu estou lá interagindo indiretamente. Certo? Será que eu preciso? Então, assim, as pessoas que trabalham na limpeza também precisam conhecer a NR10, ok? Bom, falamos agora sobre o objetivo e o campo de aplicação, certo? Mas vamos começar agora um pouco a introdução à eletricidade. Eu sei que muitos já sabem já essa parte, né? Mas vamos dar uma pincelada de novo. A eletricidade é a forma de energia mais utilizada na sociedade atual. A facilidade em ser transportada dos locais de geração para os pontos de consumo e sua transformação normalmente simples em outros tipos de energia, como mecânica, luminosa, térmica, contribui em muito para o desenvolvimento industrial. Com características adequadas à moderna economia, somente disponibilizada aos consumidores, a eletricidade, sob certas circunstâncias, pode comprometer a segurança e a saúde das pessoas. A eletricidade não é vista. Veja bem, a eletricidade não é vista, porém, tem certos fenômenos da eletricidade que a gente pode ver. Por exemplo, um arco elétrico, certo? Continuando. É um fenômeno que escapa aos nossos sentidos. Só se percebem suas manifestações exteriores, como a iluminação, sistemas de calefação, entre outros. Em consequência dessa invisibilidade, a pessoa é muitas vezes exposta a situações de risco, ignoradas ou mesmo subestimadas. Não se trata simplesmente de atividades de treinamento, mas desenvolvimento de capacidades especiais que o habilitem a analisar o contexto da função e a aplicar a melhor técnica de execução em função das características local, de ambiente e do próprio processo de trabalho. O objetivo deste curso é permitir que vocês, alunos, tenham o conhecimento básico dos riscos a que se expõe uma pessoa que trabalha com instalações ou equipamentos elétricos. E também incentivar
o desenvolvimento de um espírito crítico que lhe permita medir tais riscos e apresentar de forma abrangente sistemas de proteção coletiva e individual, que deverão ser utilizados na execução de suas atividades. Desta forma, vamos lá, passando um pouquinho aqui, tá? Os trabalhos na área de geração, lembram lá, ó, que a gente falou lá no campo de aplicação da NR10? Vamos agora. Nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica apresentam riscos diferenciados em relação ao consumidor final. E um conhecimento geral das diversas metodologias de análise de riscos é fundamental para permitir a esperada avaliação crítica das condições de trabalho, sem a qual é praticamente impossível garantir a aplicação dos meios de controle colocados à disposição dos trabalhadores. A segurança é um dever de todos. Dever de todos. Destacam-se o ferramental. Desculpa. EPIs, EPCs. Eu acho que todo mundo já sabe o que é EPI e o que é EPC, né? Equipamento de proteção individual, EPI. Equipamento de proteção coletiva, EPC. Componentes para sinalização e outros citados neste trabalho são alguns dos materiais e ferramentas necessários para a execução das atividades. A eletricidade mata. Esta é uma forma bastante brusca, porém verdadeira, de iniciarmos o estudo sobre segurança em eletricidade. Sempre que trabalhar com equipamentos elétricos, ferramentas manuais ou com instalações elétricas, você estará exposto aos riscos da eletricidade. E isso ocorre no trabalho em casa e em qualquer outro lugar. Você está cercado por redes elétricas em todos os lugares. Aliás, todos nós estamos. É claro que no trabalho os riscos são bem maiores. É no trabalho que existe uma grande concentração de máquinas, motores, painéis, quadros de distribuição, subestações transformadoras, em alguns casos redes aéreas e subterrâneas expostas ao tempo. Para completar, mesmo os que não trabalham diretamente com os circuitos também se expõem aos efeitos nocivos da eletricidade, a utilizar ferramentas elétricas manuais ou a executar tarefas simples como desligar ou ligar circuitos e equipamentos. Se os dispositivos de acionamento e proteção não estiverem adequadamente projetados e mantidos. Embora todos nós estejamos sujeitos aos riscos de eletricidade, se você trabalha diretamente com equipamentos e instalações elétricas ou próxima delas, tenha cuidado. O contato com partes energizadas. Embora todos nós estejamos sujeitos aos riscos de eletricidade, se você trabalha diretamente com equipamentos e instalações elétricas, o próximo delas, tenha cuidado. O contato com partes energizadas da instalação pode fazer com que a corrente elétrica passe pelo seu corpo, e o resultado são os choques elétricos e as queimaduras externas e internas. As consequências dos acidentes com a eletricidade são muito graves, provocam lesões físicas e traumas psicológicos, e muitas vezes são fatais. Isso sem falar nos incêndios originados por falhas ou desgaste das instalações elétricas. Talvez pelo fato de a eletricidade estar tão presente em sua vida, nem sempre você dá a ela o tratamento necessário. Como resultado, os acidentes com a eletricidade ainda são muito comuns, mesmo entre profissionais qualificados. No Brasil, ainda não temos muitas estatísticas específicas sobre acidentes cuja causa esteja relacionada com a eletricidade. Tocando um pouco nesse ponto, pessoal, não sei se vocês sabem, mas tem a Abracopel, certo? Que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, certo? Lá, eles fazem anualmente estatísticas sobre os acidentes oriundos da eletricidade, certo? Então, é bom, assim, quem se interessar, vai lá no site da Abracopel, certo? Para ver melhor isso aí. Beleza? Entretanto, é bom conhecer alguns números a respeito. No Brasil, se considerarmos apenas o setor elétrico, assim chamado aquele que reúne as empresas que atuam em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, temos alguns números que chamam a atenção.
Por exemplo, galera, em 2002 ocorreram 86 acidentes fatais nesse setor, incluídos aqueles empregados das empreiteiras, certo? Aí é só para vocês ficarem cientes que acontecem mesmo acidentes, que acontecem muito mesmo acidentes, certo? E a gente tem que estar bem atento, porque a eletricidade ela não perdoa, certo? Não perdoa. Ok? Então vamos lá. Falando um pouco, dando essa um pouco de introdução à geração, transmissão e distribuição. Eu sei que vocês passaram recentemente pelo professor Alisson, certo? Que lecionou essa disciplina. Então, assim, já estão craques, né? Vamos lá. No Brasil, a energia elétrica que alimenta as indústrias, comércio e nossos lares é gerada principalmente em usinas hidrelétricas, onde passa a passagem da água por turbinas geradoras, transforma a energia mecânica, originada pela força d'água, em energia elétrica. 80% da energia elétrica é produzida a partir de hidrelétricas. Voltando também, certo? Esse dado está um pouco desatualizado, certo? Está um pouco menor já, certo? Vindo a eólica, como nós sabemos, cresceu muito, e a solar também, desde o ano retrasado, vem crescendo muito, certo? Então, assim, na matriz energética brasileira, matriz elétrica brasileira, cresceu muito a energia eólica e a energia solar, ok? E diminui um pouco a dependência das hidrelétricas. A partir da usina, a energia é transformada em subestações elétricas e elevada a níveis de tensão, 69, 88, 138, 240, 440, certo? E também podem chegar a 500 ou até 750 kV e transportada em corrente alternada, de 60 Hz, através de cabos elétricos, até subestações rebaixadoras, delimitando a fase de transmissão. Já na fase de distribuição, esses aqui são os níveis, 11.9, 13.8 e 23 kV, certo? Nas proximidades, nos centros de consumo, a energia elétrica é convertida nas subestações, com seu nível de tensão rebaixado e sua qualidade controlada, sendo transportada por redes elétricas aéreas ou subterrâneas, constituídas por estruturas, postes. Essas estruturas são postes, torres, dutos subterrâneos e seus acessórios, cabos elétricos e transformadores para novos rebaixamentos, que é 110, né, 127, 220 e 380, ok? Aqui na nossa região a gente usa fase neutra 220 e fase 380, ok? E finalmente entrega aos clientes industriais, comerciais, de serviços e residenciais em níveis de tensão variáveis de acordo com a capacidade de consumo instalada de cada um, beleza? Aqui está uma imagenzinha, tá? Que está mostrando um pouco o resumo aqui, tá? Como funciona o sistema elétrico brasileiro, tá? Aqui é a nossa geração, nossa hidrelétrica, nossa fonte principal. Aí vai para o transformador, tá? Eleva a tensão, joga na rede de transmissão, ok? Aqui uma substituição transmissora, joga, aí vai até diminui um pouco aqui, tá? Aí vai, joga novamente aqui. E quando chega aqui na distribuição, na subestação de distribuição, ele já diminui o nível de tensão, tá? Aí vem para cá e vai aqui, ó, tem indústria que recebe a tensão em 13.8 também, não é? Ele se divide, né? Vem para hospitais, prédios e tal, e aqui vem para nossa casa, beleza? Aqui se encontra os dispositivos de automação e distribuição, né? Os transformadores. E esse aqui, como a gente já vem, né? Não precisa nem falar, vai só uma fase para cá. Então é uma monofásica, né? Mas em casa que vai três, enfim.
Essa parte vocês já estudaram. Quando falamos em setor elétrico, referimos-nos normalmente ao sistema elétrico de potência, o CEP, definido como o conjunto de todas as instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, até a medição, inclusive, com o objetivo de uniformizar o entendimento. É importante informar que o CEP trabalha com vários níveis de tensão, classificadas em alta e baixa tensão, e normalmente em corrente elétrica alternada. A maioria das vezes, certo? Sua frequência é essa aqui. E a maioria das vezes também a corrente é em alternada. Beleza? Mas só que tem linha de transmissão aí, já tem uma parte de corrente contínua. Beleza? Conforme definição dada pela ABNT, através das NBRs, que são as normas brasileiras regulamentadoras, considera-se baixa tensão a tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua e superior a 1000 volts ou em 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. Da gente aqui, entre fases é 380, entre fase e o neutro é 220, ok? Essa parte aqui está lá na NBR 54, uma norma que já todo mundo já ouviu falar e já passou por ela, com certeza deve ter lido uma parte dela, certo? Para fazer esses projetos lá de instalações prediais e industriais. Atividades de manutenção e inspeção na geração, transmissão e distribuição. Atividades de manutenção nas unidades geradoras, hidrelétricas, termoelétricas, etc. Atividades de intervenção realizadas nas unidades geradoras para restabelecer ou manter suas condições adequadas de funcionamento. Atividades são realizadas nas salas de máquinas, salas de comando, junto a painéis elétricos energizados ou não, junto a barramentos elétricos. Instalações de serviço auxiliar, tais como transformadores de potencial, famoso TP, de corrente, que é o famoso TC, e de aterramento também. Bancos de baterias, retificadores, geradores de emergência, etc. Os riscos na fase de geração, turbinas geradores de energia elétrica são similares e comuns a todos os sistemas de produção de energia e estão presentes em diversas atividades, destacando instalação e manutenção de equipamentos e maquinários, turbinas, geradores, transformadores, disjuntores, capacitores, chaves, caso a chave seccionadora, sistemas de medição, etc. Manutenção das instalações industriais após a geração, operação de painéis de controle elétrico, acompanhamento e supervisão dos processos, transformação e elevação da energia elétrica, processos de medição da energia elétrica. As atividades características da geração encerram nos sistemas de medição da energia, usualmente em tensões de 138 a 500 kV, interface com a transmissão de energia elétrica. Transmissão de energia elétrica. Basicamente, está constituída por linhas de condutores destinadas a transportar a energia elétrica desde a fase de geração até a fase de distribuição, abrangendo processos de elevação e rebaixamento de tensão elétrica, realizados em subestações próximas aos centros de consumo. Essa energia é transmitida em corrente alternada, com a frequência de 60 Hz, em elevadas tensões, de 138 a 500 kV. Os elevados potenciais de transmissão se justificam para evitar aquecimento, efeito Joule, e redução no custo
de condutores e métodos de transmissão da energia, com emprego de cabos com menor bitola ao longo das imensas extensões a serem transpostas, que ligam os geradores aos centros consumidores. Atividades de inspeção de linhas de transmissão. Neste processo são verificadas a estrutura e seus elementos, a altura dos cabos elétricos, condições da faixa de servidão e a área ao longo da extensão da linha de domínio. As inspeções são realizadas periodicamente por terra ou por helicóptero. Manutenção de linhas de transmissão. Geralmente são esses aqui, tá? Substituição e manutenção de isoladores, cujo objetivo é isolar a energia elétrica, limpeza de isoladores, substituição de elementos para raios, substituição e manutenção de elementos para as torres e estruturas, manutenção dos elementos sinalizadores dos cabos, tá? Esses sinalizadores são aquelas bolinhas que ficam lá no cabo, os cabos, que são aquelas bolas laranja, principalmente, desmatamento e limpeza da faixa de servidão, etc. Também não vamos deixar a torre ser tomada por mato, né? Vamos desmatar e o mínimo possível, tá? Também não vamos desmontar tudo, não sei o que, não. Vamos desmatar só a área que precisa. São de linhas de transmissão. Desenvolvimento em campo de estudos de viabilidade, relatórios de impacto do meio ambiente e projetos. Desmatamentos e desflorestamentos. Escavações e fundações civis. Montagem das estruturas metálicas, distribuição e posicionamento de bobinas em campo, lançamento de cabos, os condutores elétricos, instalação de acessórios, isoladores para raio, por exemplo. Tensionamento e fixação de cabos. Ensaios e testes elétricos. Salientamos que essas atividades de construção são sempre realizadas com os circuitos desenergizados, via de regra, destinadas à ampliação ou substituição a linhas já existentes, que normalmente estão energizadas. Dessa forma, é muito importante a adoção de procedimentos e medidas adequadas de segurança, tais como seccionamento, aterramento elétrico, equipotencialização de todos os equipamentos e cabos, dentre outros que assegurem a execução do serviço com a linha desenergizada. Comercialização de energia. Grandes clientes abastecidos por tensão de 67 kV a 88 kV. Distribuição de energia elétrica. É o segmento do setor elétrico que compreende os potenciais após a transmissão, indo das subestações de energia de distribuição, entregando energia elétrica aos clientes. A distribuição da energia elétrica aos clientes é realizada nos potenciais médios. Dos clientes abastecidos por tensão de 11,9, 13,8 e 23 kV. O da gente é mais comum, 13,8. Clientes residenciais, comerciais, industriais, até a potência de 75 kVA. O abastecimento de energia é realizado no potencial de 127, 220 ou 380 volts. No caso da gente, certo? A Coserno, a gente é abastecido por 220 e 380 volts. Distribuição subterrânea no potencial de 24 kV. A ação da energia elétrica possui diversas etapas de trabalho, conforme descrição abaixo. Recebimento e medição da energia elétrica nas subestações, rebaixamento ao potencial de distribuição da energia elétrica, construção de redes de distribuição, construção de estruturas e obras civis, montagens de subestações de distribuição, montagens de transformadores e estrutura nas redes de distribuição,
manutenção das redes de distribuição aérea, manutenção das redes de distribuição subterrânea, poda de árvores, montagem de cabines primárias de transformação, limpeza e desmatamento das faixas de servidão, medição do consumo elétrico, operação dos centros de controle e supervisão da distribuição. Na história do setor elétrico, o entendimento dos trabalhos executados em linha viva estão associados às atividades realizadas na rede de alta tensão energizada pelos métodos ao contato, potencial e à distância, e deverão ser executados por profissionais capacitados, especialmente em curso de linha viva. Manutenção com linha desenergizada, famosa linha morta. Todas as atividades envolvendo manutenção no setor elétrico devem priorizar os trabalhos com circuitos desenergizados. Apesar de desenergizados, devem obedecer a procedimentos e medidas de segurança adequados. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para serviços mediante os procedimentos apropriados. Esse aqui, pessoal, se vocês olharem lá na norma, tem esse passo aqui, tá? Quando ela explica bem direitinho, tá? Quando é que uma instalação elétrica é considerada desenergizada, seguindo essa parte aqui, tá? E com certeza não, talvez, não, eu digo com certeza alguém já ouviu falar nas regras de ouro, são essas aqui, tá? Primeira, seccionamento do circuito, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores do circuito, proteção dos elementos energizados existentes, instalação da sinalização de impedimento da energização. Tá? Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Seccionamento. A gente desligar o circuito. Por exemplo, a gente está na nossa casa, a gente vai fazer uma manutenção em algum equipamento, uma lâmpada, alguma coisa assim. O que a gente faz? Vai lá no nosso quadro elétrico, tá? Quadro de distribuição, e vai lá e desliga ou fecha o disjuntor, tá? Desculpa. Abre o disjuntor, quer dizer, abre o disjuntor, secciona o circuito. Depois, impede a reenergização. Como assim? A gente pode pedir a alguém para olha lá, por favor, para ninguém fechar o disjuntor, por exemplo, entendeu? Se a gente, é claro, uma plaquinha para botar, para pedir que não seja energizado aquele circuito que está fazendo manutenção, tá? A constatação de ausência de tensão. Por exemplo, a gente lá com o nosso testador de tensão, a gente testa lá, vê se ainda tem tensão, ok? A nossa canetinha vai lá e testa. Ah, não tem tensão, beleza, vamos lá. Instalação de aterramento temporário. No caso da nossa casa, por exemplo, não precisa, tá? Mas, no caso de linha desenergizada, está falando lá de distribuição, da parte de distribuição, então, todos esses passos aqui são seguidos, beleza? Mais na frente eu vou falar melhor sobre esses passos aqui, quando a gente voltar lá para nós. Manutenção com a linha energizada, no caso a linha viva. Esta atividade deve ser realizada mediante a adoção de procedimentos e metodologias que garantam a segurança dos trabalhadores. Nesta condição de trabalho, as atividades devem ser realizadas mediante os métodos abaixo descritos. Método ao contato. O trabalhador tem contato com a rede energizada, mas não fica no mesmo potencial da rede elétrica, pois esta devidamente isolado desta, utilizando equipamentos de proteção individual, os EPIs, e equipamentos de proteção coletiva, os EPC, adequados à tensão da rede. Método ao potencial.
é o método onde o trabalhador fica em contato direto com a tensão da rede, no mesmo potencial. Nesse método, é necessário o emprego de medidas de segurança que garantam o mesmo potencial elétrico no corpo inteiro do trabalhador, devendo ser utilizado conjunto de vestimenta condutiva, roupas, capuzes, luvas e botas, ligadas através de cabo condutor elétrico e cinto à rede objeto da atividade. Método à distância. É o método onde o trabalhador interage com a parte energizada a uma distância segura, através do emprego de procedimentos, estruturas, equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes apropriados. Riscos em instalações e serviços com eletricidade. O choque elétrico. Hoje em dia, com o domínio da ciência, o ser humano usufrui de todos os seus benefícios. Construídas as primeiras redes de energia elétrica, tivemos vários benefícios, mas apareceram também vários problemas de ordem operacional, sendo o mais grave o choque elétrico. Atualmente, os condutores energizados perfazem milhões de quilômetros, portanto, aleatoriamente, o defeito, ruptura ou fissura da isolação aparecerá em algum lugar, produzindo potencial de risco ao choque elétrico. Como a população atual da Terra é enorme, sempre haverá alguém perto do defeito, e o acidente será inevitável. E a gente procura, né, deixar, no caso, as empresas procuram deixar o mais longe possível, certo? Deixar uma distância de segurança de onde tem habitação, né, onde tem pessoas. Portanto, a compreensão do mecanismo do efeito da corrente elétrica no corpo humano é fundamental para a efetiva prevenção e combate aos riscos provenientes do choque elétrico. Em termos de riscos fatais, o choque elétrico, de modo geral, pode ser analisado sobre dois aspectos: correntes de choques de baixa intensidade provenientes de acidentes com baixa tensão, sendo o efeito mais grave a considerar as paradas cardíacas e respiratórias. Correntes de choques de alta intensidade, provenientes de acidente com alta tensão, sendo o efeito térmico o mais grave, isto é, queimaduras externas e internas no corpo. O choque elétrico é um estímulo rápido no corpo humano, ocasionado pela passagem da corrente elétrica. Essa corrente circulará pelo corpo, onde ele torna-se parte do circuito elétrico, onde há uma diferença de potencial suficiente para vencer a resistência elétrica oferecida pelo corpo. Embora tenhamos dito no parágrafo acima que o circuito elétrico deva apresentar uma diferença de potencial capaz de vencer a resistência elétrica oferecida pelo corpo humano, o que determina a gravidade do choque elétrico é a intensidade da corrente circulando pelo corpo. O caminho percorrido pela corrente elétrica no corpo humano é outro fator que determina a gravidade do choque, sendo os choques elétricos de maior gravidade aqueles que a corrente elétrica passa pelo coração. Explicando ainda mais fundo o choque elétrico é a perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta no organismo humano quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Os efeitos do choque elétrico variam e dependem de percurso, como já foi dito antes, alguns parágrafos assim. Percurso da corrente elétrica pelo corpo humano, intensidade da corrente elétrica, tempo de duração e área de contato. A frequência da corrente elétrica, tensão elétrica, condições da pele do indivíduo, constituição física do indivíduo, estado de saúde do indivíduo. Tipos de choque elétrico. O corpo humano, mais precisamente sua resistência orgânica à passagem da corrente, é uma impedância elétrica composta por uma resistência elétrica associada a um componente com comportamento levemente capacitivo. Assim, o choque elétrico pode ser dividido em duas categorias. O choque estático é obtido pela descarga de um capacitor ou devido à descarga eletrostática. Descarga estática
é o efeito capacitivo presente nos mais diversos materiais e equipamentos com os quais o homem convive. Um exemplo típico é o que acontece em veículos que se movem em climas secos. Com o movimento, o atrito com o ar gera cargas elétricas que se acumulam ao longo da estrutura externa do veículo. Portanto, entre o veículo e o solo passa a existir uma diferença de potencial, o que? Uma tensão. Dependendo do acúmulo das cargas, poderá haver o perigo de faiscamento ou de choque elétrico no instante que a pessoa desce ou toca no veículo. E o segundo caso, né, que é o choque dinâmico, é o que ocorre quando se faz contato com um elemento energizado. Este choque se dá devido ao toque acidental na parte viva do condutor, toque em partes condutoras próximas aos equipamentos e instalações que ficaram energizadas acidentalmente por defeito, fissura ou rachura na isolação. Este tipo de choque é o mais perigoso, porque a rede de energia elétrica mantém a pessoa energizada, ou seja, a corrente de choque persiste continuadamente. O corpo humano é um órgão resistente que suporta bem o choque elétrico nos primeiros instantes. Mas com a manutenção da corrente passando pelo corpo, os órgãos internos vão sofrendo consequências. Isto se dá pelo fato que o choque elétrico produzido diversos efeitos no corpo humano, tais como elevação da temperatura dos órgãos devido ao aquecimento produzido pelo choque elétrico, tetanização, no caso, a rigidez dos músculos, tá? O músculo fica rígido devido ao choque, supervisão da corrente do choque com superposição da corrente do choque com as correntes neurotransmissoras que comandam o organismo humano, criando uma pane geral. Você tem uma pane geral. Comprometimento do coração, quando é o ritmo de batimento cardíaco e a possibilidade de fibrilização ventricular. Efeito de eletrólise, mudando a qualidade do sangue. Comprometimento da respiração. Prolaxo, isto é, deslocamento dos músculos e órgãos internos da sua devida posição. Comprometimento de outros órgãos, tais como cérebro, vasos, órgãos genitais e reprodutores. Muitos órgãos aparentemente sadios só vão apresentar sintomas devido aos efeitos da corrente de choque muitos dias ou meses depois, apresentando as sequelas, que muitas vezes são relacionadas ao choque em virtude do espaço de tempo decorrido desde o acidente. Os choques dinâmicos podem ser causados pela tensão de toque ou tensão de passo. Esse assunto, pessoal, eu vou falar na próxima aula, ok? Por hoje eu estou encerrando essa aula, ok? Eu vou botar alguns materiais para vocês verem. Vou botar essa apostila também, como eu vou anexar a norma lá na plataforma, ok? Então, bom proveito aí, leiam bastante, tá? Porque é uma norma muito importante na elétrica, tá? E assim, o mercado está cada vez pedindo gente mais qualificada e vocês serão cobrados para conhecer a norma, ok? Então, bons estudos.